Bom, pessoal, retornamos aí para o nosso quarto e último bloco, onde nós vamos tratar agora da decisão do juiz lá na fase do 310 do Código de Processo Penal. Então, finalizado o auto em flagrante, então, autuado o indivíduo em flagrante delito e lavrado o auto em flagrante, feito todas as devidas comunicações, hoje o delegado de polícia, caso não habilite fiança ou caso seja arbitrada, o indivíduo não tenha condição de pagar, encaminhará o indivíduo imediatamente para a audiência de custódia, perfeito? E o artigo 310, ele traz para nós exatamente esse momento, que é o momento da audiência de custódia, perfeito? Então nós vamos analisar o artigo 310 com cuidado, do parágrafo 1º até o parágrafo 4º, lembrando que o artigo 310 sofreu alteração significativa pela Lei 13.964 de 2019. As alterações promovidas, ocorridas na lei, no artigo 310, pela 13.964/2019, elas são em parte positivas e em parte muito negativas, como a gente vai poder ver mais adiante, perfeito? Mas, resumidamente, então, terminado o auto dos flagrantes, será encaminhado para o juiz, o auto dos flagrantes, para que o juiz, então, possa fazer a análise desse auto em flagrante. Então vamos ao artigo 310. Após receber o auto em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, o artigo 310 diz que após receber o auto em flagrante delito, em até 24 horas, deverá ser promovida a audiência de custódia. Bom, beleza. E o que é a audiência de custódia? Perfeito? A gente precisa entender, então, o que é a audiência de custódia. A audiência de custódia nada mais é do que uma audiência de apresentação da pessoa presa, ok? A audiência de custódia é uma audiência de apresentação ao juiz da pessoa presa. E ela surgiu, pessoal, a audiência de custódia não é uma invenção brasileira. Ela tem por fundamento a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? O Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Então, o Brasil, há muito tempo, é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e, na verdade, o Brasil, até o ano, né, ali até o ano de 2013, né, que foi quando foi iniciada, aliás, do ano de 2015, perdão, quando foi iniciada as audiências de custódia, então até o ano de 2015, o Brasil, em verdade, estava descumprindo a Convenção Americana de Direitos Humanos. Por quê? A Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no artigo 7º, no item 5.1, a Convenção Americana de Direitos Humanos, diz que toda pessoa presa tem direito de ser apresentada em um prazo de 24 horas a uma autoridade judicial. Então, todos os países que são signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos, eles já realizavam essa audiência de apresentação, essa audiência de custódia. E o Brasil passou, então, a fazer as audiências de custódia a partir do ano ali de 2015, a partir, então, da edição da Resolução 213 de 2015 do CNJ. Então, a Resolução 213 de 2015 do CNJ é a resolução, né, um ordenado de regras editadas pelo CNJ a fim de orientar os juízes na realização das audiências de custódia. Perfeito? E aí, pessoal, a respeito da resolução 213 do CNJ, algumas ações diretas de inconstitucionalidade foram apresentadas ao STF. E aí nós temos, a título de exemplo, a ADI 5240 e a DPF 347, que questionavam a constitucionalidade da audiência de custódia, não a constitucionalidade material, mas a constitucionalidade formal. Por quê? Foi arguído nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade que a audiência de custódia precisava ser regulamentada por lei, o que não ocorria até agora, o ano de 2019. Porque com a Lei 13.964 de 2019, o pacote de crime foi regularizado e inserido no Código de Processo Penal de forma expressa a audiência de custódia. Como nós lemos aqui no artigo 310, o juiz, no prazo de 24 horas após a prisão, deverá realizar a audiência de custódia. Antes, nós não tínhamos audiência de custódia no nosso Código de Processo Penal. Então, a audiência de custódia ela era regulamentada pela resolução 213 de 2015 do CNJ. Então, aí vieram alguns questionamentos sobre a constitucionalidade dessa
resolução. Em resumo, os questionamentos eram realizados no seguinte sentido: olha, há uma usurpação da competência legislativa da União, porque compete ali à União, através do Poder Legislativo, editar leis de processo penal, de direito penal e de processo penal. Então há uma usurpação de competência, então há uma inconstitucionalidade formal da Resolução 213 de 2015. E aí o STF, ao julgar essas duas ADIs, a ADI 5240 e a ADPF 347, o STF então julgou pela constitucionalidade. Então o STF decidiu que as audiências de custódia, elas são sim, ela é constitucional, porque o Brasil ele é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica. Perfeito, pessoal? Então, não há mais que se falar em constitucionalidade da audiência de custódia e mais. Também aqui cai por terra qualquer discussão sobre a resolução 213 de 2015. Por quê? Porque agora, de forma expressa, em razão da Lei 13.964 de 2019, nós temos regulamentado no nosso Código de Processo Penal a audiência de custódia. Perfeito? Bom, o que tem de importante para nós na resolução 203, na resolução aí do CNJ, a resolução 213 de 2015, né? O que tem de importante para nós, pessoal? A resolução 213 de 2015, ela em resumo, ela expõe o que é audiência de custódia, né? Ela explica ali o que é audiência de custódia, a finalidade da audiência de custódia e o artigo 8º da resolução, ela vai dizer para nós qual é o procedimento da audiência de custódia. Ou seja, vai trazer para nós o passo a passo, o beabá, o que o juiz das garantias, agora pela nova sistemática, em que pese está suspenso o uso das garantias, o que o juiz, então, das garantias, o juiz da audiência de custódia, deverá fazer. E é o que a gente vai passar a analisar agora pela leitura do artigo 8º. Então, peço a vocês que leiam a resolução 213 do CNJ. Está disponível aí pelo Google, vocês conseguem encontrar, digita resolução 213 do CNJ que vocês vão encontrar. Leiam a resolução 213, especialmente o artigo 8º. Ok? Vamos então. O artigo 8º diz o seguinte: na audiência de custódia, a autoridade judicial, ou seja, o juiz, entrevistará a pessoa presa em flagrante. Então, o primeiro ponto importante para nós é que no artigo 8º diz que o juiz da audiência de custódia, ele não vai interrogar, ele vai entrevistar. É uma diferença muito grande. O interrogatório é o ato onde o juiz faz perguntas relacionadas ao fato. Então, o artigo 8º diz que o juiz ele vai entrevistar. Entrevistar é diferente de interrogar. Por quê? Porque nessa entrevista do artigo 8º, o juiz da custódia não vai perguntar ao indivíduo se ele cometeu ou não cometeu aquele crime, o porquê ele cometeu, ou se ele sabe quem cometeu aquele crime. Ou seja, o juiz na audiência de custódia não pode fazer perguntas relacionadas ao mérito da causa. Porque essas perguntas de mérito serão feitas pelo juiz da instrução e julgamento, do juiz que vai julgar a causa. Lá no processo criminal, depois que for oferecida a denúncia, o juiz, então, lá vai ouvir o acusado. Lá vai ter um momento onde o acusado vai ser interrogado. E ali, sim, o juiz vai fazer as perguntas relacionadas ao mérito. Aqui na audiência de custódia, o juiz da custódia não fará perguntas relacionadas ao mérito, e sim perguntas vai então entrevistar o indivíduo para saber sobre as circunstâncias da prisão. Então, seguindo aí, na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante delito, inciso 1, devendo, inciso 1, esclarecer o que é audiência de custódia, ressaltando as questões a serem analisadas pela autoridade judicial. Então, na audiência de custódia, o juiz ele vai primeiro esclarecer, explicar ao indivíduo o que é audiência de custódia e vai dizer a ele quais são as questões que serão analisadas naquele ato. Segundo, deve assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser registrada por escrito. Então, via de regra, audiência de custódia, o indivíduo não está algemado, exceto se for justificado por escrito que há um receio à integridade física dele, do juiz, enfim, das pessoas que estão participando do ato, ok? Inciso 3. Dar ciência sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Então, o juiz, na audiência de custódia, vai dizer a ele, olha, você, em que pese, e não vai perguntar nada relacionado ao fato, mas sim sobre a circunstância, você tem o direito de ficar em silêncio, ok? Inciso 4,
O juiz vai questionar-lhe se foi dada ciência e efetiva oportunidade do exercício dos direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar-se com um advogado ou defensor público e de ser atendido por médico, de comunicar a prisão aos familiares. Então, o juiz vai perguntar a ele se ele já teve a oportunidade de se entrevistar no reservado com o cliente, ou seja, o advogado tem direito de conversar com o cliente em reservado antes da audiência de custódia. Inclusive, inviabilizar que o advogado entreviste o cliente reservadamente constitui crime de abuso de autoridade pela nova lei de abuso de autoridade, perfeito? Lei 13.869 de 2019, perfeito? Seguindo, também deve indagar sobre as circunstâncias da sua prisão e apreensão. Aí o juiz agora vai começar a perguntar o porquê, como que foi a prisão, quem prendeu, que hora foi, onde ele estava, ok? Vai então perguntar ali se houve alguma lesão, enfim, tudo isso vai ser perguntado nesse momento. Perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura ou maus tratos e adotando as providências cabíveis. Ou seja, perguntar se você foi torturado, te bateram na delegacia, te bateram no momento da prisão, você, enfim, vai perguntar ali se ele foi, de qualquer modo, coagido a confessar, enfim, para combater a tortura. Afinal de contas, a tortura é crime inafiançável e o Brasil não admite de modo algum a tortura, seja ela feita por quem for ou a pretexto do que seja. Okay? Tortura é inadmissível, seja por quem for ou a pretexto do que seja. O juiz, então, deve perguntar se houve tortura, maus tratos, ok? Então, seguindo aí, inciso 7 do artigo 8º, verificar se houve a realização do exame de corpo de delito, determinando a sua realização nos casos em que não tiver sido realizado, ou os registros se mostrarem insuficientes, ou a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao exame realizado. Okay? Ou o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando a recomendação do CNJ 49 de 2014 quanto à formulação de quesitos peritos. Então, o juiz vai perguntar, você passou por exame de corpo de delito? E aí, se não foi realizado o exame, ele vai imediatamente suspender a audiência, determinar que o indivíduo seja conduzido para ser feito o exame de corpo de delito dele, ok? Ou, se o indivíduo disser que ele sofreu violência depois que saiu da delegacia, antes de ser apresentado na audiência de custódia, ou se ele sofreu violência já dentro do presídio, ok? Antes da audiência de custódia, aí o juiz vai mandar também para a audiência e mandar fazer novamente o exame de corpo de delito. Além disso, o juiz mandará fazer um novo exame de corpo de delito se o exame de corpo de delito foi feito na presença de quem o prendeu, ok? Ou seja, se no momento de fazer os exames a pessoa que prendeu ele estava ali no momento, de qualquer modo coagindo, isso também é hipótese de mandar fazer novamente outro exame de corpo de delito, ok? Então, seguindo aí, o inciso 8 do artigo 8º vai dizer: o juiz deve abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal aos fatos objeto do auto em flagrante. Então, mais uma vez, o juiz deve evitar fazer perguntas voltadas a produzir provas, questões relacionadas ao mérito, que serão feitas, estão ali, elas são atinentes ao juiz da instrução de julgamento. Seguindo, inciso 10, averiguar por perguntas e visualmente hipótese de gravidez, existência de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, incluindo os transtornos mentais e a dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão de liberdade provisória sem ou com imposição de medida cautelar. Então, o juiz vai ver, se, no caso da mulher, perguntar se ela está grávida, verificar se há sinal ali de barriga, enfim, verificar também se o homem ele tem filhos menor de idade que dependem do cuidado dele, filhos especiais, enfim, deverá fazer esse questionário, ok? Então, parágrafo 1º diz: após a oitiva da pessoa presa em flagrante, o juiz deferirá ao Ministério Público e à Defesa Técnica, nesta ordem, perguntas compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos, que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes em seguida requerer. Então, veja, após as perguntas feitas pelo juiz, o juiz vai conceder primeiro ao Ministério Público, depois ao defensor a palavra. O Ministério Público vai fazer perguntas, lembrando que o juiz deve impedir perguntas relacionadas ao mérito. Tanto as perguntas formuladas pelo Ministério Público, quanto as formuladas pela defesa. O juiz vai indeferir aquelas que forem relacionadas ao mérito. Após as perguntas, o juiz então vai conferir as partes que requeiram, por exemplo, o relaxamento da prisão em flagrante, se ela for ilegal. Inciso 2, a concessão de liberdade provisória sem a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Inciso 3, a decretação da prisão preventiva. E inciso 4, a adoção de outras medidas necessárias à preservação dos direitos da pessoa presa. Então, esses são os requerimentos que podem ser feitos na audiência de custódia. Lembrando que tudo que for feito ali será registrado. O parágrafo 2º determina que a oitiva da pessoa presa seja registrada, preferencialmente em mídia, né, em mídia digital, dispensando-se, então, a formalização de termo da manifestação. Então, tudo vai ser gravado. Então, o advogado, o Ministério Público, o juiz, tudo que o preso também falar será, então, gravado em mídia, ok? Será disponibilizado ali para os interessados. Perfeito, pessoal? Então, essa é a audiência de custódia. Então, leiam com atenção o artigo 8º e todos os seus parágrafos. Então, voltando aqui agora para o nosso Código de Processo Penal, nós vamos ver ali no artigo 310 que o juiz, ao receber o auto em flagrante, fará então em até 24 horas a audiência de custódia e deverá fundamentadamente, então atenção, no artigo 310 o juiz da custódia deve fundamentadamente relaxar a prisão ilegal. Então o juiz da audiência de custódia, o juiz das garantias deve relaxar a prisão quando ela for ilegal. O que é, então, uma prisão ilegal, pessoal? A gente precisa entender também quando que a prisão em flagrante será ilegal, ok? Mas antes disso, a gente precisa entender que o artigo 310, a audiência de custódia, ela tem duas etapas, dois momentos, ok? Essa decisão do juiz, na verdade, ela do 310, tem dois momentos distintos. O primeiro momento é um momento formal, um momento de formalidade, e o segundo momento, um momento relacionado às questões materiais. Vamos entender? No primeiro momento, o juiz ele vai analisar o aspecto formal do auto de prisão em flagrante. Ou seja, o juiz vai verificar se esse indivíduo foi agredido, o indivíduo vai verificar se houve a comunicação, né, ver a legalidade ou a ilegalidade do próprio flagrante, ok? Através das análises lá do artigo 302. Verificar se o indivíduo se enquadra em qualquer daquelas hipóteses do artigo 302, verificar se houve a comunicação à pessoa da família, se foi entregue a nota de culpa, se foi feito o interrogatório dele, se o advogado estava presente e pôde acompanhar, ou seja, vai verificar a formalidade. Então, todos aqueles requisitos formais que nós vimos anteriormente, lá do artigo 5º, inciso 61 até o 66, também o artigo 304 e seguintes do CPP, todas aquelas formalidades, o juiz, nesse primeiro momento, vai analisar. Ou seja, ele vai analisar a formalidade do auto de prisão em flagrante. Após analisar o auto de prisão em flagrante, o juiz, então, ele vai o quê? Homologar. O que é homologar? Ele vai dizer o seguinte, olha, a prisão em flagrante, ela é legal e o auto de prisão em flagrante é legal. Não há nenhum tipo de ilegalidade. Então, ele, após homologar a prisão em flagrante, aí ele vai avançar para tomar uma decisão. Uma decisão de conceder liberdade provisória, de manter a prisão mediante uma prisão preventiva, perfeito? Então, atenção, nesse primeiro momento, o juiz analisa os aspectos formais do auto de prisão em flagrante. No segundo momento, então, ele toma, de fato, a sua decisão. Então, superada a análise formal, vem aí então um ponto mais importante, que é a decretação de alguma das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Perfeito? E aí, pessoal, sobre a decisão do juiz, é importante dizer que, de acordo com o artigo 311 do Código de Processo Penal, o juiz, ok? O juiz não pode decretar prisão preventiva sem que haja o requerimento do Ministério Público. Perfeito? Então, é proibido o juiz decretar prisão preventiva de ofício. É o que diz o artigo 311. O artigo 311 diz: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, somente quando houver uma provocação é que o juiz pode decretar prisão preventiva. O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Perfeito, pessoal? Então, o artigo 210 diz, então, que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá relaxar a prisão se for ilegal. Então, naquele primeiro momento, o juiz olhou e verificou que há alguma ilegalidade, seja no momento da prisão, seja na lavratura do auto de prisão em flagrante, ele vai o quê? Relaxar a prisão ilegal. É o que diz a Constituição Federal também. A prisão ilegal deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade judicial. Então, verificada a ilegalidade, o juiz vai relaxar. Segundo, se não tiver ilegalidade, o juiz vai homologar. E aí, o inciso 2 diz: converter a prisão em flagrante em preventiva quando
presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Perfeito? Então, atenção, o juiz, homologando a prisão em flagrante, agora ele vai definir o quê? Se ele vai converter o flagrante em preventivo. Lembrando que, por força do artigo 311, o juiz só pode converter o flagrante em preventiva se houver o requerimento. E mais, para que o juiz defina, então, uma prisão preventiva, antes, ele tem que justificar o porquê das medidas lá do 319, ok? Não são cabíveis. Okay? Olha o que diz o inciso 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ok? Então, olha só, o juiz ali, para determinar uma prisão preventiva, ele vai obrigatoriamente dizer o porquê que aquelas medidas cautelares lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, ok? Elas não são cabíveis. E aí a gente consegue ver lá no artigo 315-A do Código de Processo Penal, no parágrafo 1º, o seguinte: na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, ok? E ele sempre deve dizer o porquê que as medidas alternativas do 319, ok? Elas não são cabíveis ao caso concreto. Perfeito? O juiz ele deve explicar o porquê que as medidas cautelares do 319 não são cabíveis. Então, quais são as medidas cautelares lá do 319? Lá no 319 você vai ver que o juiz ele pode determinar o comparecimento periódico em juízo, pode determinar a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, ele pode proibir que o preso mantenha contato com eventuais pessoas, pode proibir de ausentar-se da comarca de culpa, pode determinar o recolhimento domiciliar a partir de determinado horário, pode determinar a suspensão do exercício de função pública, pode determinar a fiança, pode determinar monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica. Então, o juiz, ao decidir aqui, de acordo com o artigo 310, inciso 2, ele tem que dizer por que as medidas do 319 não são adequadas ao caso concreto. Perfeito, pessoal? É o que diz aí o artigo 310, inciso 2. Perfeito? E inciso 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, como dito anteriormente na fiança, caso o crime seja afiançável, o juiz pode condicionar a liberdade ao pagamento de fiança. Perfeito? Lembrando sempre que a prisão preventiva somente será autorizada quando estiverem presentes os requisitos do artigo 312 e quando não for cabíveis as medidas do 319. Eu não vou adentrar aqui agora nos requisitos da prisão preventiva, porque nós vamos analisar a prisão preventiva em um momento oportuno, detalhadamente. Então aqui, saibam que, para que o juiz decrete a prisão preventiva, devem estar presentes os requisitos do 312 e mais, ele não pode ser cabível qualquer das medidas do 319. Ou seja, o juiz, para decretar a preventiva, antes de decretar, ele tem que olhar o 319 e verificar se qualquer daquelas situações do 319 se adequam ao indivíduo, ele pode aplicar naquele caso concreto, ok? Seguindo, parágrafo 1º diz: se o juiz verificar pelo auto prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes do inciso 1, 2 e 3 do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos do processo sob pena de revogação. Então, atenção, o juiz, se ele verificar que o indivíduo agiu em qualquer daquelas hipóteses excludentes de ilicitude lá do artigo 23, ele pode, na verdade ele deve, apesar do parágrafo falar que ele pode, ele deve conceder liberdade. Porque é inadmissível uma prisão preventiva quando haja ali suspeita de que o indivíduo agiu amparado por uma excludente de ilicitude. Então, quando houver indícios de que o indivíduo agiu amparado por uma excludente de ilicitude, o juiz deve conceder a liberdade dele, determinando o comparecimento dele a todos os atos processuais. Perfeito? Então, atenção, quando houver suspeitas da ocorrência de excludente de ilicitude, o juiz deve revogar, então, determinar, então, a liberdade provisória, ok? Seguindo, o parágrafo 2º, agora, trazido pela Lei 13.964/2019, diz o seguinte:
se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então, pessoal, o parágrafo 2º traz para nós aqui uma hipótese de impossibilidade de liberdade provisória trazida expressamente na lei. Perfeito? Então, o parágrafo 2º diz: quando o indivíduo for reincidente, quando ele integrar a organização criminosa, armada ou milícia, ou ele estiver portando uma arma de fogo de uso restrito, exemplo, o indivíduo está com um fuzil R15 andando na rua, ele deve denegar a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares. Perfeito? E aí, um pequeno comentário sobre o parágrafo 2º. Pessoal, o parágrafo 2º, no nosso entendimento, e aí, nos filiando também ao professor Auri Lopes Júnior, nós entendemos que ela é absolutamente inconstitucional. Perfeito? É absolutamente inconstitucional porque ela expressamente proíbe ao juiz a análise ao caso concreto da possibilidade ou não de liberdade provisória. Ok? E aí, pessoal, quando a gente vai analisar, o próprio STF, quando do julgamento, da lei de crimes hediondos, ok? Quando do julgamento da lei 8.072 de 90, né? O STF disse que é inconstitucional qualquer dispositivo de lei que proíba a concessão de liberdade provisória. Então, veja, o próprio STF já tem uma jurisprudência formada no sentido de que é inconstitucional as regras, ok? Que vedam a concessão de liberdade provisória. Então, inclusive, teve repercussão geral, pessoal, em 2017, no recurso extraordinário 1038.925, onde o próprio STF, mais uma vez, reafirmou a sua tese de que é inconstitucional qualquer vedação em lei de liberdade provisória, porque o juiz que deve analisar no caso concreto. Por que isso? Por conta do princípio da presunção de inocência. Logo, então, é inconstitucional, por ofensa à presunção de inocência, qualquer dispositivo de lei que antecipadamente proíba a liberdade provisória. Por quê? A liberdade é regra, a prisão é exceção, ok? Mas veja, isso não impede, pessoal, que o juiz depois decrete uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, porque verificar a necessidade. O que não é permitido é que seja negado de imediato a liberdade do indivíduo já expressamente na lei, pelo fato ali dele ser reincidente. Então imagine que o indivíduo é reincidente no crime de furto, o indivíduo é reincidente em um crime de menor importância, reincidente, por exemplo, numa receptação. Veja, ele vai ser proibido, né, de aguardar o seu processo de liberdade. E mais, isso é um absurdo, porque se ele vier a ser condenado, por exemplo, por um crime de receptação, ele não vai sequer ingressar no regime fechado. Ele possivelmente vai ser condenado no regime aberto ou semiaberto. Logo, veja aí a desproporcionalidade, perfeito? Então, vemos então como inconstitucional, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, qualquer previsão legal que proíba, né, proíba aí a concessão de liberdade provisória. Então, por exemplo, em maio de 2012, o STF, né, quando julgou o habeas corpus 104.339, o plenário do STF disse que é ilegal, né, é inconstitucional o artigo 44 da Lei de Drogas, porque o artigo 44 da Lei de Drogas, ele determinava que não seria concedida liberdade provisória aos presos por ter cometido crimes previstos na Lei de Drogas. Então, o próprio STF já disse que é inconstitucional. Então, vejam, há uma jurisprudência, acredito que certamente o parágrafo 2º aí do artigo 210 será levado ao STF, e o STF vai ter que se manifestar ali através do plenário quanto à inconstitucionalidade. Então, acredito certamente que o STF, se seguir a sua jurisprudência, declarará então aí a inconstitucionalidade do parágrafo 2º, semelhantemente ao que já fez em oportunidades anteriores. Perfeito? Então, somente essa crítica, mas o que temos aí, o parágrafo 2º, hoje a lei, ela proíbe a concessão de liberdade provisória para reincidentes ou para pessoas que sejam de organização criminosa, armada ou milícia, ou que estejam portando armas de uso restrito. Perfeito, pessoal? E seguindo aí, agora para o parágrafo 3º, pessoal, vou deixar para comentar o parágrafo 3º e parágrafo 4º no nosso próximo bloco, ok? Finalizando, então, aí a audiência de custódia, finalizando, então, portanto, esse nosso estudo sobre a prisão em flagrante e a audiência de custódia, ok? Até logo.